Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 18 de setembro de 2017. Aliás, hoje deve ser dia 19, que é o dia que eu vou conseguir com certeza publicar esse vídeo. Mas eu tô gravando dia 18. Ontem eu trouxe esse vídeo no YouTube, e publiquei tranquila, nunca tive problema. E depois a gente foi ver que tava dando ruído no lugar da voz. Foi aonde então eu vi que o vídeo não ficou bom. Então agora eu tô trazendo de novo, tá bom? O tema desse último vídeo que eu coloquei. E espero em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu consiga. Hoje eu tô um pouquinho, agora aqui são 3h40 da tarde. Eu tô com a sensação que eu tô com a pressão um pouquinho baixa, meus irmãos. Então eu tô com uma sensação de sono. Eu tô meio fazendo um pouquinho de fadiga para colocar esse material aqui. Mas eu tô aproveitando esse tempo que eu tenho agora, eu vou tentar fazê-lo e eu espero que dê certo, que eu consiga, tá bom? Trazer aqui o vídeo de novo para os irmãos. Olha, eu não vou ficar girando muito não, eu vou direto ao ponto. Eu gostaria de ler com os irmãos o livro de Gênesis, o capítulo 3, do versículo 1 ao do versículo 1 ao 8. Gênesis 3, 1, 8. Porque eu vou tentar ser o mais direta hoje possível aqui. Tô com a cabeça um pouquinho cansada também, mas devagarzinho eu vou trazendo essa palavra aqui, porque foi sábado, me aconteceu um episódio que eu fiquei assim, na hora. É como que se o Senhor tivesse parado no momento em que aconteceu esse episódio, batido no meu ombro e falado: olha aqui, ó. Olha aqui um engodo de Satanás. E isso aqui está acontecendo hoje, nesse exato momento, no mundo inteiro. Eu vou trazer isso aqui para vocês, meus irmãos, e vos convido a refletir e a orar, a interceder diante do Senhor, pedindo a Ele que amoleça, que quebrante, que abra o entendimento de muitos que estão aí. Porque eu não sei se eu vou conseguir transmitir aquilo que eu entendi. Para mim, eu consegui entender ao pé da letra, mas eu não sei se eu vou conseguir transmitir isso que o Senhor me mostrou. Mas foi um negócio muito forte, tá? É sempre sobre o arrebatamento, tá? É sempre sobre a nossa redenção. Amém, meus irmãos? Então eu vou ler os textos para a gente começar sempre com base bíblica e aos pouquinhos a gente vai conversando. Espero que esse vídeo fique até pequeno, espero que aí eu consiga terminar ele mais rápido. Então, lá em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 8, eu quero ler para vocês. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer de todos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Paro aqui, meus irmãos. Corro lá agora, tá? Corro lá agora no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16. Presta atenção. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus deu-lhe esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos prestar atenção aqui, meus irmãos, nesse pedacinho aqui. O Senhor cria o homem, cria o jardim do Éden, enche o jardim do Éden de árvores boas e frondosas
e árvores de frutas maravilhosas, eu até imagino, né, alguma coisa. E Deus então chama Adão, porque aqui o texto está muito claro. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. A quem? Ao homem. Está escrito aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Então ele conversou com Adão. De toda árvore do jardim, Adão, comerás livremente toda árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Presta atenção, Adão não tinha ideia do que era a morte, a nível prático, né? Hoje, quando a gente escuta alguém falando de morte, a gente sabe o que é morte, a gente sabe que tem tristeza, tem choro, tem depressão, tem gente que quer morrer também, tem perdas grandiosas e etc. Então, se hoje alguém fala de morte comigo, Ana Paula, eu entendo. Mas Adão até aqui não sabia o que era morte. Mas você pode ter certeza, meus irmãos, a palavra de Deus diz que o próprio Deus é justo. Deus, ele nunca fez nada que atiçasse o homem a morrer, a pecar, a cair. A Bíblia diz claramente que o Senhor não pode nem contemplar o mal. Então eu imagino essa cena aqui de Deus criando o jardim do Éden e fez ele maravilhoso e perfeito, criou o homem maravilhoso e perfeito, colocou no jardim do Éden. E a Bíblia fala que todo dia, ao entardecer, Deus vinha ter com Adão. E provavelmente com Eva, porque depois aqui que eles comem o fruto, Deus os chama, né? E eles falam que estavam com vergonha, e Deus fala, quem contou para vocês que vocês estavam nus? Vocês por acaso comeram do fruto? E começa. Então você vê claramente que Deus vinha ter com Adão todos os dias ao entardecer, no finalzinho da tarde, por volta das 5h30, 6 horas, né? Mais ou menos, deve ser esse horário aqui. E não pense você que Deus vinha, sentava ali, ficava olhando para a cara de Adão, Adão olhando para a cara dele, ficava naquilo. Para vocês terem uma ideia, a palavra de Deus diz que Deus, ele criou todos os animais, os selváticos, os domésticos, selváticos e domésticos, né? E disse Deus para Adão dar o nome para cada um dos animais. Ele deu a Adão esse poder de dar nome aos animais. Então hoje, se você conhece a palavra girafa por girafa, quem deu esse nome foi Adão, ok? Transliterado para a nossa língua de hoje, mas o nome girafa saiu da boca de Adão, que foi vendo os animais um a um e foi dando nome. Então isso já é um exemplo do que acontecia quando Deus estava com Adão. Ele criou tudo, coloca Adão para administrar. Qual que é o nome que você quer dar? Como é que vai ser? A gente vê quase que uma brincadeira, um divertimento de Deus com Adão. E você pode ter certeza que Deus, nas suas estadias com Adão, e posso talvez dizer com Eva, depois que ele a criou, mas vamos falar Deus e Adão, Deus conversou muito com Adão, meus irmãos. Eu acredito que Deus deve ter conversado, deve ter contado para ele as coisas do jardim do Éden. A Bíblia não traz esses detalhes, ela só dá um exemplo do que Deus fez ali, quando ele cria os animais selvagens e domésticos e põe Adão para dar nome para todos os animais. Então você vê claramente esse relacionamento, essa reciprocidade, Deus tratando Adão com tanto carinho, com tanto amor. E Deus, ele, assim, quando você lê o livro de Gênesis, da criação de Deus para com todas as coisas e o homem para com o homem, você quase vê que Deus estava entusiasmado em estar com Adão. Deus, ele queria estar com Adão, ele queria, tem uma palavra aqui, interagir com Adão. E ele não fazia isso por experimento científico, ele realmente estava ali aberto para estar com Adão todos os dias. E é Deus Pai, a Bíblia está escrita que Deus, com D maiúsculo, é o Deus Pai que a gente conhece. A Bíblia fala no início, façamos o homem, era Deus, Jesus na sua pessoa da eternidade passada e o Espírito Santo. Mas aqui fala Deus estando com Adão todos os dias, ok? Então, quando Deus fala de morte com Adão, eu, Ana Paula, acredito que Adão tinha uma noção do que era. Nada impedia a Deus até de demonstrar para Adão o que era uma morte. Deus não falou assim para ele uma coisa... Desculpa, irmãos, o telefone tocou aqui, eu me perdi um pouco. Mas olha cá, voltando ao assunto, né?
Não pense você que Deus, na sua estadia com Adão, ele não conversou com ele a ponto de Adão ter uma ideia do que era o que era. Quando a Bíblia fala, você vai comer do que você quiser, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, Adão. Porque do dia que comeres, certamente morrerá. Você vai morrer. E quando Deus fala de morte aqui, com certeza, Adão tinha ao menos uma ideia do que era a morte. Não pense você que Deus falou uma palavra desconhecida para ele. Por exemplo, meu querido e minha querida, se eu virar para você, vamos imaginar que você é como eu, tá? É uma pessoa simples que vive no mundo simples, quer dizer, você tem o dia a dia, você vive o dia a dia. Você talvez nunca andou de iate, você talvez nunca vestiu uma roupa de grande grife, você nunca viajou de primeira classe num avião, ok? Você nunca comeu caviar, você nunca rodou o mundo em 80 dias. Mas você nunca foi milionário, você nunca teve dinheiro para queimar mesmo, tá bom? Mas se eu, Ana Paula, falo para você assim, olha, fulano, você vai ficar rico. Eu falo só essa frase, você vai ficar rico. Quando você escuta essa frase, você não entende a cifra. Sabe que é uma cifra de muitos zeros. E sabe que essa cifra vai te dar a possibilidade de viajar o mundo inteiro, de comprar um carro caro, de comprar uma mansão, de fazer o que você quiser. Quer dizer, você já foi rico um dia? Não. Mas quando eu falo para você uma frase, você vai ficar rico, você colega aquilo. Ao ser rico, você sabe o que é ser rico. Você não viveu a riqueza do rico, mas você tem uma ideia. Por exemplo, eu, Ana Paula, nunca fui no Polo Norte nem no Polo Sul. Você provavelmente também nunca foi. Mas quando eu falo para você assim, nossa, o Polo Norte é frio demais. Você ainda não ter ido nunca no Polo Norte, você imagina uma temperatura que o ser humano não consegue suportar. Porque você tem uma geladeira em casa e se você abre o congelador e bota a mão lá dentro, aquilo ali já começa a te congelar. Você sabe como que é fastidioso, como é pesado o frio. Mas quando fala Polo Norte, você imagina tudo branco, você imagina ventos polares, você imagina pinguim. Quer dizer, a gente nunca foi lá e provavelmente não queremos, pelo menos não nesse momento de dispensação em que encontramos. Mas você colega as coisas. Talvez você é uma pessoa que nunca bebeu na sua vida álcool, você simplesmente não gosta. Mas quando alguém fala para você assim, ó, isso aqui é cerveja, isso aqui é uísque, isso aqui é cachaça, você já colega aquilo a uma bebida alcoólica. E você sabe que tem no mínimo gosto de álcool e aquilo deixa tonto quem bebe. Então, meus amados, eu acredito que quando Deus falou para Adão sobre o discurso morte, se você comer, você morre, é a mesma coisa de eu virar para você que talvez nunca viu o Polo Norte, nunca ficou rico, né? Ou coisas várias, e te digo coisas que colegam aquela expressão. Então você entende o que é ser rico. Porque a gente vê exemplos de pessoas ricas. A gente vê, outro dia eu estava vendo um programa aqui que tem gente que é rico, tão rico e rico e rico. Diz que um dos países que mais tem gente muito rica na Terra é a Inglaterra. E diz que eles fazem casas, mansões assim absurdas, que tem um time de pessoas para limpar, para cuidar, para fazer o jardim. E eles vão naquela casa uma, duas vezes na vida, naquelas mansões, verdadeiros palácios. E os donos vão uma, duas vezes na vida, naquele lugar. Eles nunca vão. Mas todo dia tem que estar como se eles viessem, porque a casa tem que estar pronta. Então aquilo ali já me deu uma ideia de milionário. O que é ser milionário? Então nós temos ideia de tantos termos. E eu acredito que Adão também, quando o nosso amado bom Deus falou para ele, no dia que comer daquele fruto, certamente você vai morrer. Adão entendeu que não era algo bom, que era algo fatal, ok? E etc, etc, etc. Porque Deus, ele não deixa o homem na ignorância. Se hoje nós já somos caídos, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas e aos seus servos. Imagina quando estava todo dia passeando com Adão no Jardim do Éden. Então a gente, em primeiro lugar, já entende que Deus, ele não deixa os seus, vamos dizer assim, Deus, ele não deixa os seus na ignorância. Ele nunca vai deixar os seus na ignorância. Nunca.
Eu tenho certeza disso. De um modo ou de outro, Deus vai sempre transmitir para os seus aquilo que Ele quer que os seus entendam, de modo que os seus não fiquem no escuro. O próprio apóstolo Paulo fala, nós não somos filhos das trevas, mas somos filhos da luz. Está lá em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, capítulo 5. Se é no 1 Tessalonicenses, é em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 1. Aí eu confundo muito esses dois livros, mas é ou no final do 1 ou no início do 2. Tá? O 1 Tessalonicenses ou no início do 2 Tessalonicenses, ok? Então tá, Deus vira e fala isso. Agora eu quero puxar o entendimento para os irmãos para uma outra coisa. Quando Eva come do fruto, porque ela come, né? Ela viu que o fruto era bom, era gostoso, era bom e transmitia tudo de bom, né? Ela vai lá e come do fruto, a gente sabe como termina a história. Deus vai e expulsa o homem e a mulher do paraíso. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Deixa eu ver aqui assim, capítulo 22, olha só, versículo 22 de 3, capítulo 3 de Gênesis, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Então você entende aqui que o próprio Deus é conhecedor do bem e do mal, porque que ele se coloca como um de nós. Eis que o homem se tornou, porque ele até então era literalmente inocente, como um de nós. Conhecedor do bem e do mal. Realmente é o que Satanás disse. Satanás, ele falou para Eva, o dia que você vai comer esse fruto, você vai conhecer o bem e o mal, e você vai se tornar como Deus. Satanás, ele não falou uma mentira. Ele manipulou essa conversa com Eva. Ele seduziu literalmente a Eva aqui nesse texto. Olha o que Satanás fala para Eva. Vamos lá de novo, olha só. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Fez de bobo, né? Ele se fez de bobo para ganhar o bobo. Você não pode comer nada? Respondeu-lhe a mulher, não, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está lá no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, porque para que não morrais. Quer dizer, ela disse que ele não pode nem tocar. Deus aqui só falou para não poder comer. Eva já julgou não tocar também. Se Deus falou isso, eu não sei. A Bíblia fala aqui o que ele falou, o momento exato que ele fala para Adão. Não deveis comer, porque certamente morrerás. Ok? Então a serpente disse à mulher... Ele não pergunta mais aqui, ele começa dando afirmação, meus irmãos, presta atenção. A serpente aqui, ela já não começa mais a fazer de boba. Ah, mas é verdade que Deus falou que você não pode comer nada? Puxou conversa com Eva. Aí a Eva fala, não, do que a gente quiser aqui comer, a gente come. Só que da árvore que está no meio do jardim, a gente não pode nem comer, nem tocar, porque o dia que acontecer, nós vamos morrer. Aí a serpente aqui já avança mais, e ela simplesmente fala, ela vira para Eva e fala, é certo que não morrereis? Quer dizer, ela dá uma... Olha, é certo que não morrereis. Aí foi a mentira. Deus... Irmãos, estou fazendo luta para pôr esse vídeo no ar, hein? Olha só. A primeira vez que eu fiz esse vídeo, eu perdi ele todo, tá? E foi um dia inteiro perdido, porque primeiro eu gravo. Depois eu vou lá no computador, descarrego tudo, monto o vídeo num programa... Depois eu tenho que renderizar o vídeo, quer dizer, ele é criado, tá bom? Depois eu tenho que postar o vídeo na internet. A minha internet é terrível, é uma porcaria, desculpa a palavra, mas é a verdade. Aí fica 3 horas, 2 horas para carregar um vídeo. Uma coisa absurda, mas até 1h30, às vezes até sai. Perdi o vídeo. Hoje estou aqui, já é a terceira vez que eu estou tentando fazer o vídeo e está me tendo interrupção. Então significa que essa mensagem realmente, Deus ele quer falar com alguém aí do outro lado. E eu, em nome de Jesus, peço ao Senhor que ele ache essa pessoa que está aí do outro lado e que ele faça a diferença. Olha, a realidade é que Deus está gritando. Deus está gritando, Deus está chamando. Deus ele está fazendo o que ele pode, como sempre, para despertar todos que precisam ser despertos. Amém? Eu repreendo em nome de Jesus agora todo empecilho que possa me impedir de terminar esse vídeo. Vou tentar correr para conseguir, tá bom? Então vamos voltar lá. Olha só.
Eu vou ler de novo, porque como eu perdi completamente o fio da meada, eu vou voltar aqui para me recapitular. Olha só, Satanás ele vira para Eva e diz: é certo que não morrereis, Eva, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, ele fala primeiro uma mentira: se você comer, você não vai morrer. O que vai acontecer é que os seus olhos vão se abrir, você vai conhecer o bem e o mal. Não tem nada demais, não é nada. Olha só que perigo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e os dois foram para o buraco, né? Vamos dizer assim, a história a gente conhece. E ali, meus amados, na mesma hora o entendimento deles abriu. Eles viram que estavam nus, eles se esconderam, eles começaram a jogar peteca um na mão do outro, ninguém queria assumir a responsabilidade, e aí foi pecado um atrás do outro, né? Imagina o coração de Deus nisso aí. Mas eu quero tocar num assunto aqui, eu vou tentar tocar em todos os assuntos que eu preciso aqui, sem ser complicada. Olha que coisa grandiosa. Deus ele planta um jardim e a Bíblia fala que nesse jardim tinham várias árvores. Tinham duas árvores nesse jardim, meus irmãos, extremamente importantes. Uma se chamava a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus vira para Adão e proíbe eles de comer. A segunda árvore é a árvore da vida. Estava lá também, a ponto que eu li aqui com os irmãos. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, uma espada de fogo flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Deus, depois que ele viu que Adão e Eva desobedeceram e comeram um fruto proibido, literalmente, Deus então fala assim: bom, eles já comeram uma árvore que eu proibi, que era do conhecimento do bem e do mal. Então se tornou como nós, não são mais inocentes. Eu não posso mais confiar no homem, porque agora ele tem o mal dentro de si. Porque ele conhece o mal, ele tende a desejar o bem ou desejar o mal, ou até mesmo os dois. Agora, então, o que eu vou fazer? Vai acabar que ele vai lá e vai comer do fruto da árvore da vida. Então, para que isso não aconteça, eu expulso eles do jardim. Eu coloco um querubim, é isso que está falando aqui? Acho que é isso mesmo. Pois um anjo, um querubim, me perdoe, irmãos, eu não vou ficar forçando aqui de procurar detalhes não, tá bom? Vocês leem o texto, tá lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 22 até o versículo 24. Colocou esse anjo ali na porta, uma espada fumegante, tá bom? Uma labareda de fogo, e eles não podiam mais entrar no jardim do Éden para guardar a árvore da vida. Hoje essa árvore da vida, meus amados, eu não sei, mas eu acredito que ela não está mais no planeta Terra, porque a Bíblia fala que a árvore da vida estará na Nova Jerusalém. Ela vai descer do céu ornamentada, ataviada, e nela vai ter um jardim, uma praça, e dela vai ter a árvore da vida, né? Dessa árvore vão escorrer rios, e ali as folhas da árvore da vida vai servir para curar as nações. Então, assim, não creio que essa árvore hoje esteja no planeta Terra, mas se estiver, ela é guardada como Deus a colocou ali por uma espada fumegante. A realidade é que tem muitos lugares no planeta Terra que o homem não tem acesso. O homem nunca conseguiu entrar, né? A gente fala, mas hoje com toda a tecnologia e toda a modernidade, tudo foi acessível, tem satélite, tem isso e aquilo. Só que aqui a gente está falando de um portal dimensional fechado, ok? Deus, ele literalmente fechou com o poder do céu, o jardim do Éden, falando de modo mais simples, para não querer complicar, uma vez que eu não tenho esse mistério revelado. A gente não sabe as coisas no pé da letra. Então, a gente só coloca conjecturas aqui, ok? Finalmente eu uso a palavra conjectura. Mas o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Presta atenção.
Tem gente que fala assim, Deus pôs a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim de cativeiro, de maldade, porque se ele sabia que o homem não podia comer daquele fruto, por que Deus colocou aquele fruto lá? Então a culpa é de Deus. É fácil falar assim, a culpa é de Deus. Foi ele que descarregou a árvore lá e falou, e até aguçou a curiosidade de Eva e de Adão para eles comerem, e eles comeram. Satanás também. Como é que Deus deixou Satanás entrar no jardim do Éden? Como é que Deus deixou Satanás ter acesso, uma vez que Satanás já tinha se rebelado contra Deus? Por que Deus já não trancou ele nas prisões eternas e basta? É muito fácil trazer esses argumentos. Mas vamos tentar olhar para um outro ponto de vista, que é o ponto de vista que eu sempre tenho olhado, o meu Deus. O ponto de vista de um Deus amigo que todos os dias, ao entardecer, descia para ter com Adão. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo, o todo, o início, o alfa, o ômega, e todos esses nomes que a gente conhece. Ele saía lá dos céus onde ele habitava e ele vinha ter com Adão. Um homem que ele criou, o primeiro ser humano criado. Você vê Deus falando, eu vou criá-lo à minha imagem e semelhança e vou ter com ele todos os dias. Então você vê aqui a expressão do um ser, de o ser, né? O ser. Deus não é um ser, Deus ele é o ser. Ele é o Deus, ele é único. Ele é aquele que de dele sai tudo. E você vê o Criador parando tudo para vir ter com o homem todos os dias. Gente, é todo dia. Deus não vinha visitar Adão uma vez por semana, de 3 em 3 meses. Não, todos os dias ele vinha. Como essa vizinha amiga que você vem aí todo dia na sua casa tomar um chazinho da tarde com você. Todo dia ela vem. É difícil, eu sei que ninguém aqui tem essa amiga vizinha. Mas dá para entender onde eu quero chegar. Então você tenta entender da ótica de que Deus pôs a árvore do fruto lá. Mas ele pôs também o fruto da árvore da vida. Quer dizer, Deus ele não limita. Olha só, Deus ele fala para Adão, daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não se come. Porque se você comer, no dia que você dela comer, você vai morrer. Você já vê até o modo como Deus fala. Vamos voltar lá? Olha aqui, ó. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra dos animais... Aqui eu já estou perdida já, peraí. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Deus, ele fala, até o modo de falar é um modo de liberdade. Deus, ele fala aqui, ó, do dia, porque no dia, olha só, é como se Deus já estivesse falando a data, o dia, vai acontecer um dia que você vai comer desse negócio. Então eu tô te dizendo aqui, se você comer, certamente você vai morrer. A Bíblia ela usa certos tempos na ortografia, na gramática, desculpa. A Bíblia ela usa certos termos gramaticais que abrem um leque de constante observância. Quer dizer, aquilo pode acontecer sempre, ou pode acontecer a qualquer momento, e vai acontecer. E se acontecer, será de tal modo. Eu não sei se eu soube me expressar, talvez é uma coisa que eu não tenho entendido só para mim, mas espero estar conseguindo passar para os irmãos. Lembrando que eu estou fazendo um vídeo muito difícil hoje, e num horário bem complicado, que a partir da tarde para mim é difícil. Mas a minha pergunta é, quem sabe Deus simplesmente falou assim, eu vou colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal, e eu vou admoestar, eu vou advertir, eu vou proibir o homem só disso, eu não vou proibir nem de mais nada. Você vê que na Bíblia, você vê Deus não proíbe o homem nem de comer da árvore da vida. Deus aqui, ele podia ter virado para Adão e falar assim, ó, tem 2 árvores que eu vou te proibir de comer o seu fruto. O primeiro é da árvore da vida, o segundo é da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou vice-versa. Deus simplesmente proíbe Adão de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Significa que se Adão aqui fosse até o fruto da árvore da vida e o comesse, não ia acontecer nada. Dentro do tempo da inocência, Deus ele colocou 2 opções para Adão ali praticamente, da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu posso dizer assim. Talvez eu poderia supor, quem sabe tinham árvores no jardim do Éden de outros dotes, de outros, desculpa a expressão, mas ela vai direto ao ponto, poderes, poder de não morrer mais, poder de vida eterna,
poder do conhecimento do bem e do mal e outros poderes. Sabe, a gente não sabe o que tinha no Jardim do Éden, mas era, né? A gente se limita muito, mas só Deus sabe Adão o que tinha naquele jardim. Para falar a verdade, só Deus sabe ao todo o que estava ali naquele jardim. Mas a realidade é que Deus, desde quando ele criou o homem, ele sempre deu ao homem a opção de escolher a vida ou a morte. Porque aqui, lendo esse texto de Gênesis, você entende que Deus deu a árvore da vida e a árvore da morte. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela se resume em árvore da morte. Ela simplesmente foi um sinônimo de morte. Você tinha então a vida e a morte no Jardim do Éden. E o homem, ainda na sua idade da inocência, no seu tempo de inocência, ele escolheu sempre a morte. Ele foi direto para a morte. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou direto ao ponto. Sábado, eu fui tomar sorvete com meu marido e meus filhos. A gente foi aqui numa sorveteria. E tem muito tempo que eu não vou mais na igreja evangélica aqui da minha cidade. Eu não vou mais, já deve ter um bom tempo que eu não estou indo. E vira e mexe eu encontro com alguém que vai nessa igreja. E nessa brincadeira, sábado, eu encontrei 2 irmãs. Foi uma conversa aí de uns 20 minutos e eu vou resumir. E elas me viram, elas vieram. Patia sorella. Patia sorella é um termo usado na língua italiana para designar paz e irmã. Patia sorella, eu Patia sorella, come state, tutto bene, tatatá e tototô, né? Tudo, as 2 sorrisinhos no rosto. Aí vira uma, eu já sei, né? O que vai soltar depois dessa conversa toda? Vira uma e fala, sorella, come mai, non ti vedo più nella chiesa, né? Vira pra mim, ô minha irmã, não tô te vendo mais na igreja, o que tá acontecendo? A pergunta de $1 milhão. Eu balancei a cabeça, meu esposo estava sentado do meu lado e o negócio era todo focado em mim. E eu balancei assim, rindo, como alguém que estava um pouco assim, sem graça, apesar de eu não gostar de usar esse termo, mas é modo popular de dizer, eu estava meio assim, né, sem muita alegria e tal. Aí elas começam, né, querendo me pressionar para me evangelizar para ir para a igreja. Porque na cabeça deles, e eu vi isso hoje de novo, na cabeça dos igrejados, no caso da minha cidade, se você não vai na igreja, você está indo para o inferno. Ok? Então, eu não aguentei, eu estourei ali naquela sorveteria, eu falei, irmã, tá faltando mais vida, tá faltando apocalipse, tá faltando profecia. O pastor não prega, olha aí os sinais, tá tudo acontecendo e tal. E aí desenrolou uma conversa em cima disso. E uma ficou assim, a outra, mas o livro de Apocalipse é um livro muito difícil, não é que pode ser falado assim. Eu falei, não, aí a outra, não, mas ela conhece o livro de Apocalipse, que é uma das duas queria me tratar como uma pessoa ignorante, espiritualmente falando. E a outra teve mais respeito a nível de humildade para comigo. Ela foi mais santa, vamos dizer assim, né? Não me julgou, mas ela tava com os ouvidos abertos e eu vejo que ela já está com os olhos também para o arrebatamento, sabe? Apesar dela estar mais quietinha, mas o tempo todo ela foi muito de apoio. Ela entendeu o meu ponto de vista, entendeu porque eu não estou mais motivada tanto aí na igreja. A outra continuou achando que eu devo estar aí para o inferno, né? Porque eu sou uma pessoa que não vou mais na igreja, minha família não vai, meus filhos não vai, quer dizer, eu sou uma desviada na cabeça dela. Enfim, resumindo a história, eu chamei essa atenção, eu levantei essa polêmica, eu expus o porquê que eu não quero, eu não perdi a vontade de ir na igreja e contei uma visão que eu tive ano passado dessa igreja. Alguns irmãos já sabem qual é essa visão, eu vou contar bem rapidinho aqui para quem está ouvindo pela primeira vez. O pastor da igreja, ele estava indo para a reunião, então tem o pátio da entrada da igreja, umas escadinhas, né, 10 degrauzinhos assim, a entrada. A igreja é pequenininha, essa igrejinha de fotografia, né, pequenininha mesmo, na forminha de triângulo, aquela casinha grande, né, com a portinha no meio, bem-vindos, né. E aí você entra, tem o banco do lado direito, do lado esquerdo, homem de um lado, mulher do outro, tem um púlpito, uma igreja de no máximo uns 200 pessoas, se cabe isso tudo lá é muito bonitinha, toda reestruturada. Era um domingo, 10 horas da manhã, e eu custei acreditar que isso foi uma visão, mas foi uma visão, e eu contei já 2 vezes pro pastor essa visão. Era 10 horas da manhã de domingo, o céu estava de um azul reluzente, um azul lindo, um sol brilhante, todo mundo já estava dentro da igreja, o pastor sobe a escadaria, e eu não sei por que ele vira e olha para o horizonte, ele vira as costas para a igreja e olha para o céu.
No que ele olha, tinha nuvens negras e densas que vinham em direção à igreja, como um muro de nuvens no horizonte que estava vindo, tá? Então tinha metade do céu azul resplandecente de uma manhã ensolarada de domingo, e o restinho lá, aquele fundo de nuvens negras. Não era marrom escuro, não, era negra, marrom não, cinza, né? Era negra mesmo. Ele olhou como se fosse uma nuvenzinha qualquer, não teve medo, não teve temor, não se preocupou em absolutamente nada, virou as costas e entrou para a igreja. Caminhando no meio da igreja, os irmãos esperando para o culto começar, ele dá de cara com uma mesinha em cima do púlpito, e nessa mesinha tinha uma garrafa transparente de vidro com óleo de oliva, no caso azeite, ok? Só que estava pela metade, literalmente na metade, paradinho ali. Aquele óleo verde, bonito, sabe? Aquela garrafinha branca, transparente. Ele olhou, virou as costas para o púlpito para dar de frente para os irmãos e iniciar a reunião. E aí, quando ele olha para a igreja, né, ele vê 3 tipos de seres humanos sentados naqueles bancos. O primeiro tipo era branco reluzente como a luz do sol do meio-dia. Você não via rosto, você não via nada, só a forma humana, mas eles eram brancos como o sol do meio-dia. Estavam vestidos de glória. A segunda categoria era como pessoas normais, de roupas coloridas, como a gente vê, só que não se identificava o rosto. Sabia que tinha um pouco de homens e mulheres, e assim, porque a igreja ela é assim, homem senta do lado, mulher do outro, e dos dois lados tinham essas 3 categorias de pessoas. Branco reluzente como o sol do meio-dia, vestidas normalmente, e a terceira categoria era negra, de uma negridão infinita. Você não via a forma, você não via nem cabelo. Era como esses manequins de loja negro, que eles põem assim, veste só a roupa para mostrar a roupa. Já viu esses manequins? Era isso. De um negro infinito que não se entendia. Mas as 3 categorias não se via o rosto. Tradução, meus amados, da visão. A nuvem negra é as trevas que estão vindo ao mundo. E elas vão vir, elas vão abater a terra. É a grande tribulação. As pessoas brancas eram as pessoas que vão subir no arrebatamento. Literalmente, eu não tenho dúvida. As pessoas que estavam com roupas normais, nem branco nem preto, eram pessoas que ainda não tinham decidido se salvar, né? Elas não estavam nem salvas, nem perdidas ainda. Não tinha uma definição espiritual na vida dessas pessoas. Creio que são pessoas que ficarão na grande tribulação, literalmente falando, não estão preparadas. Ou pessoas que estão no processo da preparação para o arrebatamento. Quer dizer, né? Ou podem ser pessoas que vão até se perder, mas as negras, ficou muito claro para mim, são as pessoas que já estão com o nome riscado do livro da vida. São aqueles que estão dentro daquela igreja que já perderam a salvação, ou perderão a salvação porque não vão resistir à grande tribulação. Ou estão vivendo em pecado e vão viver até o final. E vão morrer em pecado. Porque a realidade é que na grande tribulação, a Bíblia fala que quem não aceitar a marca da besta, né, essa pessoa vai ter uma chance. Mas a Bíblia é muito clara. Ela diz que quem aceitar a marca da besta na grande tribulação vai para o lago de fogo e enxofre. Ponto e basta. Mas a outra categoria que sobe a Deus não é específico. A gente tem os santos da grande tribulação que vão morrer decapitados nos primeiros 3 anos e meio da perseguição do anticristo, e nós temos durante 7 anos uma categoria de povos, de pessoas, de povos, tribos, nações e línguas do mundo inteiro que vão entrar no milênio. E ainda assim tem pessoas que vão entrar no milênio e vão para o inferno do mesmo jeito, porque eles vão levantar-se contra Deus no último Gog e Magog, que é quando Satanás é solto, depois de 1000 anos emprisionado, ele é solto. Ele reúne uma multidão mais numerosa do que a areia do mar e ele sobe contra o Monte Santo do Senhor, onde o próprio Jesus Cristo vai estar governando em Israel. E aí a Bíblia fala que quando eles sobem no monte, desce fogo do céu e queima a todos. Eles vão para o inferno, eles vão para o lago de fogo e enxofre. Logo dali passa céus e terras e aí você vê a visão do trono branco, que é a visão do julgamento de Deus para com os pecadores e a ressurreição daqueles que morreram sem Cristo. Ali todas as pessoas que morreram sem Cristo em toda a existência humana vão ressuscitar corpo, alma e espírito e vão comparecer diante de Deus, vão ter que prestar conta para ir para o inferno, para ir para o lago de fogo e enxofre eternamente, ok? Então, meus irmãos, essa é a terceira categoria que eu vi ali. Não vou entrar mais em detalhes, não é o objetivo da conversa aqui, para não perder o fio da meada.
Mas eu só sei que vendo tudo isso e vivendo tudo isso, aquela conversa que eu contei essa visão, eu falei da profecia, eu falei do final dos tempos, eu toquei até no sinal do dia 23 de setembro e aquela que estava mais me apoiando, me surpreendeu porque ela disse, eu sei desse sinal, não precisa me falar, mas ela falou rindo. Ela falou rindo como quem não acredita. Deixa quieto, larga isso pra lá. Mas com alegria. Então, assim, me encheu o coração de esperança, porque aquela senhora refletiu esperança no coração, tá bom? Mas no final, as duas chegaram a uma conclusão. Principalmente a que foi muito duro o tempo todo, falou, mas a gente não sabe o dia e a hora. E a gente não pode querer adivinhar a data da volta de Jesus, do arrebatamento. Ela só quase faltou falar para mim que era pecado. Porque o modo como ela expôs essa sentença, porque eu vi assim, no falar dela que não se pode falar da volta de Jesus, do arrebatamento, porque ninguém sabe o dia e a hora. Então é quase um tabu, é um pecado para mim querer adivinhar isso. Ela me transmitiu essa ideia. Eu querer adivinhar, eu querer ficar esperando o dia do Senhor, o arrebatamento e querer, vai ser agora, é pecado. Porque a Bíblia fala que ninguém pode adivinhar, nem o filho sabe. E na hora, meus irmãos, que isso aconteceu, que eu vi esse esclarecimento dessa conversa, é como se Deus tivesse parado Deus, no caso, nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, seu nome na língua hebraica, é como se ele mesmo tivesse parado ali do meu lado, colocou a mão no meu ombro e falasse, olha aqui, ó. Isso aqui que você está vendo é praticamente um dos maiores engodos de Satanás para com a minha igreja. E naquilo eu entendi tudo. E aqui eu vou passar para os irmãos, então, a conclusão de toda essa conversa que eu estou tendo aqui já há quase 40 minutos com os irmãos. O que eu quero transmitir, não estou conseguindo já há 3 dias para os irmãos com essa conversa desse vídeo. Satanás, ele é astuto em distorcer a mensagem de Deus para o homem. E Satanás, ele usa da própria escritura para confundir a muitos. Você quer ver uma prova cabal disso? Que ele usa a própria escritura, porque aqui no Jardim do Éden, ele não usou a escritura. Aqui no Jardim do Éden, ele pôs coragem na Eva. Não, certamente você não vai morrer. Se você comer daquele fruto, você simplesmente vai conhecer o bem e o mal e vai se tornar como Deus. Ele quase faltou a dizer, é isso que Deus não quer, que você se torne como ele. Poxa, Deus foi capaz de colocar a própria árvore da vida no Jardim do Éden e não proibiu ninguém de comer até então. E Deus não queria compartilhar com o homem o conhecimento do bem e do mal. Deus queria literalmente compartilhar a vida eterna com o homem, e ele quer até hoje. Isso já foi lá no Jardim do Éden, ele pôs a árvore da vida eterna ali dentro. E aquela bendita e abençoada em todos os sentidos árvore dava seus frutos. E ali Deus não proibiu Adão e Eva de comer dos frutos da árvore da vida. Deus, então, não queria que o homem ficasse como ele, conhecendo o bem e o mal. Olha que loucura. Deus, quando cria Adão e Eva, Deus, quando cria Adão, vamos ser assim mais precisos, ele fala que ele ia ser como um de nós. Se você entende, então, essa frase que o próprio Deus usou no Jardim do Éden, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, sinônimo de ser igual a nós. Nós somos literalmente imagem e semelhança de Deus. E nós somos tão imagem e semelhança de Deus que ele deu o filho dele para morrer na cruz, para que todo aquele que nele cresce tivesse literalmente a vida eterna. E Jesus mesmo diz que nós teríamos um corpo de glória exatamente como o dele. A Bíblia diz que nós somos neste momento um pouco inferiores aos anjos, mas a glória que está reservada para ser revelada em nós vai nos tornar com um corpo de glória exatamente igual ao de Jesus. Diz que os anjos hoje, eles ainda têm uma curiosidade de entender esse mistério.
Eles veem o mistério, mas os anjos, eu não sei exatamente em que ponto, mas eles não conseguem entender esse mistério dessa humanidade que vai viver uma eternidade com Deus. Os filhos de Deus. Então Deus, ele literalmente, ele deu tudo ali já no Jardim do Éden. Depois que o homem escolheu pecar, escolheu morrer, escolheu desobedecer e, claro, desapontou a Deus, Deus para e fala, poxa, se ele agora, nessa condição caída, come da árvore da vida, ele vai virar eterno. Quer dizer, morreu, mas está vivo. Aí você fala, poxa, então agora você deu um nó na minha cabeça, porque se ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e ele morre, como que se ele então comesse da árvore da vida ele iria ficar vivo? Significa, meus irmãos, que se Adão e Eva, depois de terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, comessem também da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, eles iriam ficar eternos em corpo, alma e espírito. Eles iriam caminhar e não morreriam fisicamente na terra. Eles estariam aqui até hoje. E junto deles estariam todos os homens que nasceram nos anos milenares passados. Esse mundo ia estar explodindo de população, ninguém nunca morreria. Todo homem seria eterno. E ali, como é que Cristo poderia morrer numa cruz? Ele foi nascido do Espírito Santo. Então, Cristo era diferente, ele sempre foi santo. Ele é filho de Deus. E ele morreria na cruz por nós. Mas se o salário do pecado é a morte, quer dizer, chega um pouco de confusão, quer dizer, ia quebrar a estrutura de criação de Deus, porque o homem não morreria nunca. Nós iríamos viver e viver e viver eternamente. Em palavras curtas, nos tornaríamos novos Lúcifers na Terra. Seríamos literalmente agora nessa geração 7 bilhões de Lúcifers na Terra. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Isaías disse, não tem um justo, um só sequer. E se nós somos já pecadores desde o útero de nossa mãe, quer dizer, Eva e todas as nossas descendências foram gerando filhos e filhos que nasceram no pecado, debaixo da maldição de sermos seres caídos, destituídos da glória de Deus. Deus não mais pôde vir todos os dias ter com Adão, nem mais no Jardim do Éden, nem fora dele. Você não vê mais Deus estando com Adão como ele estava, porque Deus não pode contemplar o mal. Deus expulsa eles e ali separa. O homem foi separado de Deus, porque o homem já não era mais inocente, não era mais santo separado. Então, meus amados, Deus não poderia trazer a morte da cruz para salvar a humanidade. Mas em palavras curtas, Deus iria ter que simplesmente pegar toda a humanidade e lançar ela no lago de fogo e enxofre diretamente. Em palavras curtas, Deus teria falido com o propósito da criação do homem. Se todos os homens fossem eternos, porque Adão tivesse comido do fruto da árvore da vida, hoje a humanidade seria eterna e condenada, porque não ia ter salvação para nós. Não ia ter salvação. A morte de Cristo já não mais iria ser um penhor, um valor para pagar pelos nossos pecados, porque o preço do pecado é a morte. Se o homem já não pode mais morrer, então o homem não ia nunca morrer, ele nunca ia cometer, quer dizer, receber a punição do pecado. Então o homem ia só pecar e nunca poderia ser punido. Deus iria simplesmente ter que lançar o homem na prisão eterna, porque a morte de cruz seria anulada se Adão comesse do fruto da árvore da vida, depois de ter caído. É onde Deus retira Adão do Jardim do Éden. Quando você vê com esse ponto de vista o que foi o Jardim do Éden, o que Deus fez por nós, eu, Ana Paula, me apaixono ainda mais pelo Senhor. Eu, Ana Paula, me apaixono ainda mais pelo Senhor. Mas aonde que eu quero chegar com essa conversa toda, meus irmãos? Satanás no Éden, ele usou um argumento com Eva. Aqui no livro de Mateus, capítulo 4, desculpa, eu tô com Marcos na cabeça. Mateus,
capítulo 4, do 1 ao 11, olha a conversa aqui. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado para ser tentado depois, né? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, ou Satanás, se aproximou de Jesus e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Todos os reinos do mundo e a glória deles. Estão falando até os dias de hoje. E lhe disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, eu já estou para concluir o vídeo. Eu quero que vocês prestem atenção. Satanás, quando ele pega Jesus no deserto, ele começa com a conversinha dele, falando: dá ordem para os seus... como é que é? Você está com fome. Manda que essas pedras se transformem em pães. Ele começa quase como conversando lá com Eva. Não, de forma nenhuma morrerá. De certo não morrerá. Você vai se tornar como Deus. Aqui com Jesus ele fala: se você está com fome, manda essas pedras se transformar em pão e come. Gente, aparentemente ele não falou nada de demais. Ele não falou nada de cabeludo. Jesus, o Filho de Deus, tinha poder para mandar que a pedra se transformasse em pão. A pedra se transformava e ele comia. Mas não foi isso que aconteceu, meus irmãos. Porque Jesus já olha para a cara dele e fala: esse aqui é o diabo, e com ele não tem espaço. Eu não tenho que dar espaço para Satanás. E baseado nisso, simplesmente Jesus responde Satanás usando a palavra de Deus. A lâmpada para os nossos pés. Responde: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o que acontece? Satanás percebe que Jesus não era bobo, que ele responde Satanás baseado na palavra. Então ele entende: então eu vou usar a palavra contra ele. Porque ele acha que eu não conheço a Bíblia. Eu conheço de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente. Então ele simplesmente vira para Jesus e enriquece o argumento dizendo: então o diabo o levou à cidade santa. Primeiro ele o leva lá à cidade santa, o coloca sobre o pináculo do templo e lhe diz: se você realmente é filho de Deus, atira-te abaixo. Primeiro ele desafia: se você realmente diz quem é, então te buta, joga-te desse alto, porque está escrito: aos teus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em nenhuma pedra. Quer dizer, você é a prova de morte. Se você é filho de Deus, você pode saltar dali. Está escrito na Bíblia. Aí Jesus volta para Satanás e fala: responde-lhe Jesus: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer que se jogar do monte estava tentando a Deus. Quer dizer, já que está escrito que Deus manda o anjo, eu vou tentar. Vamos ver se Deus manda mesmo? Vou julgar. Aí Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, Jesus então responde de novo Satanás na palavra. E aí então, Satanás, ele apela para o último dos apelos, né? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Você vê todos os reinos do mundo, quer dizer, tudo que aconteceria a nível de reino na terra até o dia de hoje, Jesus viu naquela visão, e a glória de todos eles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Gente, Satanás não ofereceu só o Império Romano para Jesus. Satanás não ofereceu só o império que teve Hitler. Satanás não ofereceu só o império hoje que tem os Illuminates. Mas literalmente é como se Satanás tivesse falado para Jesus: você vai viver
todos esses anos comigo e todos esses reinos serão teus. É como se Satanás estivesse falando, você vai ser o meu filho, o meu anticristo, porque a Bíblia diz que o anticristo vai receber todos os reinos da terra, um poder do próprio Satanás. E se Satanás é literalmente o príncipe deste mundo, ele governa tudo e todos, né? Então, Jesus vira para ele de cara, e fala para ele o seguinte, retira-te. Jesus o expulsa. Jesus literalmente nem responde para ele, ele só manda ele embora. E complementa, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E então, meus irmãos, o Satanás, o diabo, deixa Jesus. E aí vem os anjos de Deus e servem Jesus. A Bíblia fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus resistiu ao diabo e o diabo fugiu dele. Mas o que eu quero dizer com isso aqui também, que é o segundo argumento que eu tenho aqui na palavra de hoje. Que Satanás, ele pega a própria Bíblia e mistura o meio de campo para confundir os servos e as servas de Deus. E não adianta para você que está aí me ouvindo, minha irmã ou meu irmão, somente ler a Bíblia como você lê um livro qualquer. Porque muitos no mundo inteiro leem a Bíblia como um livro qualquer. O próprio diabo conhece a Bíblia melhor do que você. Eu, Ana Paula, se você me pedir uma referência bíblica, eu não tenho capacidade para te dar. Eu tenho tudo escrito aqui para não perder o controle. Mas já depois que eu fechei esse assunto, eu já não me lembro mais onde é que eu achei esses textos. Mas ele sabe todas as referências bíblicas, cada versículo, cada capítulo, cada livro. Ele é o maior estudioso, ele é o maior sábio da palavra de Deus. Só que a diferença entre Satanás e um santo do Senhor é que o santo do Senhor não tem só a lâmpada nas mãos, mas tem também o óleo. E o óleo é o Espírito Santo de Deus. E é o óleo que nós temos, apesar de não termos tanto bom manuseio com a lâmpada, mas a gente consegue manter a luz acesa, porque não depende de mim nem da lâmpada em si para manter a luz acesa. Depende do óleo, porque se não tem óleo, não tem luz. Olha que coisa forte. Se você pegar um pouquinho de azeite, colocar numa xicrinha, se colocar numa tacinha, colocar numa superfície que dá aquela pocinha de óleo de oliva, e aí você pegar um fio qualquer um fio, né, de lã, um fio de algodão, um fio de linha qualquer. Encosta naquele óleo e acende a lâmpada. Acende a pontinha daquele fio, você tem luz. Você tem o óleo que vai sustentando aquele fio e você então tem luz. Então você não precisa próprio dito da lâmpada, que ela é a parte mais importante. A luz, ela está presente, basta você ter o óleo. Agora, se você não tem o óleo, você não tem a luz. Não adianta você pegar uma lâmpada e colocar água dentro dela, um fio de algodão e querer acender aquele fio para ele pegar o foguinho e não apagar. Pelo contrário, quando ele chegar em contato com a água, ele apaga. Você pega qualquer coisa que não seja oleosa, aquilo se apaga. Então, meus irmãos, falando, é claro que eu sei que aqui tem os contra, não, mas álcool não é óleo e faz luz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O fogo vem do Espírito Santo. Só para fechar com chave de ouro essa conclusão desse discurso. O fogo, quem pode ter nas mãos é o próprio Espírito Santo. Ele é a chama que não se apaga dentro de nós. Ele é o mesmo que vai nos provar no dia do tribunal de Cristo, quando a Bíblia diz que as nossas obras passarão pelo fogo. E a Bíblia chama o próprio Espírito Santo de testemunho fiel. Ele é o nosso testemunho fiel. Então, testemunho é quem vê tudo. E é ele quem vai estar diante de Cristo no tribunal de Cristo, trazendo as obras que cada um de nós fizemos diante desse tribunal e falando, isso aqui foi feito 100% com amor e de coração. Não, isso aqui foi feito por interesse. Eu estava lá e eu vi a motivação daquele coração no dia que ele fez tal obra. E ali então ele vai dar o juízo, o verdeto, e Cristo então vai dar o galardão segundo as tuas obras. Deu para entender a diferença? Satanás tem a lâmpada, ele conhece a palavra, ele leu e leu e leu, ele conhece a Bíblia em qualquer idioma que você imaginar.
O que Deus fez em Babel, que foi confundir a língua dos homens, não teve nenhum efeito em Satanás, porque ele conhece todas as línguas. Todas, as mais antigas, as mais novas, tudo quanto é língua ele conhece. Porque ele vem de uma dimensão muito superior da nossa. Então ele conhece essas coisas. Ele consegue falar na língua russa, na língua japonesa, na língua portuguesa, na língua inglesa, qualquer um de nós. Mas ele usa sempre os mesmos argumentos de acordo com a queda e com a concupiscência de cada um que está ali. Mas ele não tem o óleo, ele não tem o Espírito Santo, ele é trevas, ele é trevas. Então, meus amados, o que eu quero dizer com isso? Satanás, ele ensinou que marcar a data para a volta de Jesus é pecado, é tabu, é proibido, não pode. Só que esse ensino distorcido, gerou um resultado, um efeito em cadeia chamado: eu tenho temor de querer acreditar que Jesus vem agora. Porque alguém está dizendo que tem um sinal lá, outro acolá. Porque é pecado. Ele falou que ninguém sabe o dia nem a hora. Quem sou eu para falar que vai ser agora, nesse período, o dia e a hora? Realmente, eu acho difícil de qualquer de um de nós adivinhar. Por mais que a gente dê data aqui, a gente está vendo o povo da data. Sim, a gente está vendo o povo falar dia 23, dia 24, já tem quem falou 21. Os dias estão aí. E eu acho impossível dizer a hora, principalmente. Mas tenta entender na ótica da lógica. Vamos tirar tantos argumentos aí, vamos tentar só pela lógica, para fechar esse assunto. A Bíblia diz que Jesus cumpriu todas as festas. Ele vai cumprir todas as festas porque ele já cumpriu 4. Eu só lembro da tal da Páscoa, ok? E da Pentecoste. Ele cumpriu outras 2 festas, mas eu não lembro, não adianta. Minha memória não pega no tranco para isso. Mas eu tenho certeza que de 4 festas que ele já cumpriu, uma delas é a tal da Páscoa e uma delas é a tal da Pentecoste. 50 dias depois que Jesus foi assunto aos céus, ou que ele morreu e ressuscitou, aqui eu me embrulho, eu sei que teve o Pentecostes e foi quando o Espírito Santo desceu com línguas de fogo e batizou o povo. E ali nasce, literalmente, a igreja de Cristo. E começa ali o ministério dos homens na terra, pregando o evangelho de Cristo, ok? E a outra festa foi a festa da Páscoa. Jesus morre numa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Ele morre na Páscoa. Ok? E tem outras 2 festas que foram cumpridas também. E lá no livro de Levítico, a palavra de Deus diz que as festas são um ensaio para o povo de Deus. Então não é só para Israel as festas do Senhor, é para o povo de Deus. Inclusive Deus gira para Moisés e fala para ele que ele ia construir o tabernáculo para ser adorado ali dentro, onde ele colocaria a Arca da Aliança. E se você for lendo os textos, quando tem a descrição, tá, dessa construção que foi o tabernáculo que Deus fez ele fazer no meio do deserto, a Bíblia fala que tem um momento que o Senhor fala: isso aqui é a sombra das coisas que são. É um espelho de aquilo que você está fazendo aqui já existe lá no céu. Então você está fazendo uma réplica, porque são ensaios. Eu vou treinar o meu povo nessas festas para eles aprenderem o ritmo do meu mover de século em século. Então vocês vão juntar isso tudo com os meus mandamentos, vão aprender e vão ser salvos mano a mano, que vocês vão, com o tempo vai passando, o povo vai morrendo, mas vocês vão duplicar esses ensinamentos, ok? Então, meus amados, eu, Ana Paula, e muitos creem que Deus, ele completou 4 festas, ele vai completar mais 3. Que são 7 as festas do Senhor. E a Bíblia fala que elas são... Aqui eu não posso dizer com certeza, mas eu não tenho certeza em dizer se elas são 7 festas perpétuas ou se algumas delas é a festa perpétua. Por exemplo, a festa do tabernáculo, festa dos tabernáculos, é classificada como uma festa, uma celebração perpétua. Significa que para sempre a tal da festa dos tabernáculos será feita, será realizada. Ela é a última das festas. É festa de alegria do povo de Deus, ok? Dos tabernáculos, ok? Que é quando Deus tabernaculou entre os homens. Quer dizer, o Espírito Santo passou a viver dentro dos homens e os homens foram selados por Deus através do Espírito Santo, e os homens que têm o selo de Deus têm também a vida eterna. Então é uma eternidade com Deus. Então Deus vai festejar isso por todo sempre, ok? Bacana.
Então, se eu, Ana Paula, e tantos outros amados irmãos acreditam que Deus cumpriu até aqui 4 festas, a gente acredita que ele vai cumprir as outras 3 que faltam. E as 3 festas que faltam é trombetas, expiação e tabernáculos. Basicamente, trombeta é liberação, é tomar posse, é liberação. Expiação é lavagem de roupa suja, falando de modo popular e ignorante que eu não sou a mister em festas do Senhor, ok? Eu não sou muito, eu sei pra mim, mas não sei passar pra frente. Eu não vou insistir aqui, que senão faço figura bruta, né? E a festa dos tabernáculos é o tabernacular de Deus com os homens por toda a eternidade, com os que são seus, ok? A festa das trombetas, ela vai ser celebrada espiritualmente, ela simboliza uma festa de liberação. A festa da expiação espiritualmente simboliza o arrependimento, o lavar roupa suja, o tempo de Deus terminar de julgar, de concluir os pontos com os homens. Deus, então, ele separa trigo do joio definitivamente. Quem vai para o inferno vai para o inferno, quem vai para o céu, porque vai ser nesse período que ele vai terminar de pisar, ou largar da uva. Dizendo também, em outras modos, podia dizer, mas aqui dá para entender. E o tabernáculo é a liberação, acabou, gente, acabou, não tem mais choro, não tem mais ranger de dente, não tem mais lágrima, não tem um sol que te queima, não tem isso, não tem mais condenação, não tem mais morte, não tem mais nada. Finalmente eu vou poder voltar a viver com o homem, como eu queria fazer lá em Gênesis, todo dia ao entardecer eu vinha ter com Adão. Amém? Então você vê, eu preciso terminar que meu marido está chegando. Por que eu creio que o Senhor vai voltar numa festa das trombetas? Porque é uma festa que precisa ser cumprida caso ele continue cumprindo as festas. Mas por que eu acho também humanamente difícil marcar dia e hora? Eu vou falar correndo que eu preciso desligar. Por que eu acho difícil para nós marcar data, dia exato, hora exata? Porque a festa das trombetas, ela só começa quando a lua nova aparece no céu. Ok? Quarto empecilho para eu terminar esse vídeo. Meu marido está chegando. Espero que eu possa terminar. Senão eu vou cortar e termino amanhã. Para não fazer coisa mal feita. Tem que fechar com chave de ouro. Eu nunca tinha visto a lua nova com tanta percepção, com tanta sensibilidade como eu tenho visto nos últimos meses. Esse ano de 2017 eu comecei a ver a lua nova no céu. Acho que já 2016. Eu tô sempre na rua, eu tô sempre subindo na rua da minha casa, eu tô sempre no balcãozinho que eu tenho na minha casa aqui, de repente eu olho pro céu e vejo aquele risquinho. É como se Deus quisesse me surpreender, me apresentando o que é a lua nova. Gente, é a coisa mais linda, ela é enorme e é um traço, é um arco, é um fio, é como se Deus pegasse um lápis e fizesse um arco no céu, na cor branca. Ok? Então, assim, ela é linda. E eu entendo exatamente o que é o aparecer da lua nova. E ela aparece de uma vez só, porque o céu fica negro por vários dias. E, de repente, um belo dia, quando você não está nem olhando para o céu, porque não tem nada para você ver, aparece aquele risquinho lá. É linda, é linda, é linda, é linda. Não sei se você teve a oportunidade de ver, mas eu tive. E quando essa lua aparece, então dá início à festa das trombetas. Aí você fala, mas é fácil marcar a data da volta de Jesus, uma vez que a chamada festa das trombetas, ela tem 100 toques de trombeta. E hoje a gente tem a meteorologia, a gente tem satélite, a gente tem tecnologia que a gente descobre, a gente sabe a hora que ela vai aparecer. Tem programas estelares, tem NASA, tem ESA, tem isso, tem aquilo. É fácil, Ana. Não tem nada que me impeça de saber a hora exata, o minuto exato que ela vai começar. E, sinceramente, pode estar até já agendado lá na agenda do povo de Israel o momento exato que a festa começa. Tudo bem, minha querida, tudo bem, meu querido. Mas a verdade é que, se a lua não aparece aqui na terra, os olhos da terra não podem ver, os judeus não começam. Isso foi um dia que está tudo nublado? Eles não vão começar porque o programa meteorológico está falando que ela apareceu. Eles vamos iniciar. A gente não viu com os olhos nu, mas vamos começar. Isso é quase uma profanação, porque quebra a ordem natural das coisas. Então, se as pessoas que têm que ver para dar início a essa festa, para dar o grito de vai começar, não verem com os olhos físicos, e eles têm provavelmente tudo preparado, até o lugar que eles olham para ver ela aparecer, a festa não começa. Ok? Primeira coisa. Então, quando fala a hora, eu não falo só 6 horas da tarde, 7 horas da noite, 10 horas da manhã, exato. Lembre-te que a hora ela é dividida em 60 minutos. E cada minuto é dividido em segundos. Cada segundo, quando vira um minuto. Então, é cronometrado em milésimos.
E se a Bíblia fala que o arrebatamento vai ser como um abrir e piscar de olho, quando você pisca o olho é tão rápido o tempo que ele é incluído nos milésimos do tempo. Então, pode ser 1 hora para o arrebatamento, é muito tempo, porque ele vai acontecer dentro de um momento, um micro momento, dentro dos milésimos do arrebatamento, daquela hora. Então não tem como eu adivinhar o milésimo, é isso que é essa hora, principalmente. E outra coisa, por mais que a lua apareça lá no céu, e ela vai aparecer naquele dia, meu marido saiu de novo, ele deu uma saída, eu vou aproveitar para terminar esse vídeo. Está sempre nas mãos humanas da ordem. Começa a festa. E se a pessoa demorar 1 minuto, 1 segundo, 5 minutos para dar ordem, começa a festa. Depois ela tem que ser confirmada, porque fala que para a festa de trombeta começar, tem que ter 2 testemunhas que veem a lua apontando no céu. Então, meus amados, nós estamos vendo aí a força mecânica humana no meio. Mas aí então começa a festa. O dia a gente mais ou menos, então, começou a festa. Ok. Aí começa. Começam os toques das trombetas. Que por sua vez estão sempre sendo precedidas por força humana. Se não tiver um ser humano capacitado para trocar a trombeta, como é que vai ser tocado? Cada um tem seu toque. E entre um toque e o outro passam-se tempos, minutos, segundos, milésimos, sei lá. E ali ela vai levando 2 dias para acontecer. Até que chega no chamado 100º toque. E Paulo fala lá no livro de 1 Tessalonicenses. Deixa eu ver se eu acho rápido aqui, que realmente eu não estou podendo. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Irmãos, deixa eu ver se é o texto certo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois cremos que Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o Senhor, para o encontro do Senhor nos ares, não nas nuvens, nos ares, uma outra dimensão, tá bom? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A trombeta é a trombeta de Deus. Vai ter uma ordem. E o que eu falei aqui? Que o Senhor ensinou que as festas do Senhor são um ensaio. Mas as coisas que Deus ensina para o homem aqui na terra, dentro da cultura que ele vai falando, vocês vão fazer a festa assim, vocês vão construir tal coisa assim, é um espelho das coisas que já estão no céu. Então, essa voz, essa trombeta que toca lá, pode ser um espelho da trombeta que vai tocar aqui. E é por isso que a gente acredita que existe uma probabilidade gritante, escandalosa, do arrebatamento ser numa festa de trombetas, ao tocar da chamada última trombeta. E por que a gente, então, tem acreditado que pode ser esse mês de setembro? Aqui eu falo assim, para ser rasgada. Porque nesse mês de setembro tem a festa das trombetas. Porque nesse mês de setembro, e no dia dessa bendita, maravilhosa festa, vai acontecer um sinal do capítulo 12 de Apocalipse. Que o filho varão é arrebatado para Deus. E aí desencadeia todos os outros processos, incluindo Gog e Magog. A perseguição dos santos, a vitória do anticristo sobre os santos de Deus, onde serão magoados e decapitados. A herança, a descendência da mulher que foge para o deserto. Leia lá Apocalipse capítulo 2, que eu não vou ler nesse vídeo não, que vai ficar grande demais. É por isso, meus irmãos, a gente não tá, eu, Ana Paula, não marco data. Porque se passar essa festa das trombetas, independente de qualquer coisa, eu continuarei no meu coração com o pensamento, é iminente, é a qualquer momento.
Pior ainda, se agora para mim já é iminente, depois das festas das trombetas, aí a palavra iminente vai tomar uma forma muito mais forte. Porque é iminente a qualquer momento, quer dizer, não tem nada para acontecer o arrebatamento. E a gente escuta isso aí há anos de pastores dizendo, para o arrebatamento não tem nenhum sinal, para o arrebatamento não vai acontecer nada. Para a segunda volta de Jesus tem sinais, você basta ler Apocalipse, porque tem lá um atrás do outro, mas para o arrebatamento não. Porém a Bíblia diz que Deus revela aos pequeninos. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. E Deus está revelando que o arrebatamento vai acontecer. E Ele está dando sinal sim, que é o livro de Apocalipse, capítulo 12. É um grande sinal no céu que descreve o arrebatamento da igreja. Porque o filho varão é arrebatado para junto do Pai, para o céu. E ele há de reger as nações com cetro de ferro. Em Apocalipse, capítulo 1, eu não vou achar agora, não adianta, mas eu sei que está lá no capítulo 1 de Apocalipse. A palavra de Deus diz que nós receberemos o cetro de ferro para governar com Cristo. Eu estou tentando achar aqui e, sinceramente, eu nem sei se eu vou conseguir, dessa vez, escrever todas essas referências aqui no vídeo. Mas em Apocalipse, capítulo 1, se eu não me engano, está falando alguma coisa de cetro de ferro. Aqui tá falando, aí eu não vou procurar, eu queria procurar aqui, mas eu não consigo, é capítulo 1, meus irmãos, tá falando que nós vamos governar com Cristo com cetro de ferro. Depois vocês olham, dê uma lida aí, Apocalipse todo, capítulo 1 e capítulo 2, tá? E aí vocês vão ver isso aí. É assim, eu tô tentando achar aqui, mas deixa quieto. Enfim, tem esse assunto em outros vídeos, viu? É porque eu gosto de falar sempre com base bíblica em tudo, né? Ainda mais que eu sei que os irmãos são pessoas realmente muito usadas por Deus. O Senhor tem revelado, tem clareado na cabeça de muitos. Mas amém. Mas a realidade é que nós também receberemos e governaremos as nações com cetro de ferro. Procure isso na Bíblia, você vai encontrar. Se você é um tipo que está duvidando, desejo que você também seja um tipo como um crente de Bereia, que pesquisa o que ouve. Então você escreve aí no Google ou na Bíblia Online, cetro de ferro, e você vai ver todas as referências e nela vai aparecer essa de Apocalipse que o Senhor Jesus fala. Eu darei a eles, né, os vencedores, o direito de governar com cetro de ferro. E outros textos que falam da mesma coisa. Então, o Senhor não faz nada. É por isso que a gente acredita. Só que o que acontece? Deixa eu ver, porque eu não consigo concluir o vídeo, mas presta atenção. Está sendo ensinado que é quase um tabu marcar a data para a volta de Jesus. E ninguém marca, só que eles esquecem que Jesus afirma. Tem um momento que ele xinga os fariseus falando que eles são praticamente tolos, porque sabem discernir os tempos e as épocas. Se o céu está vermelho na tardezinha, eles sabem que no dia seguinte pode chover. Um negócio assim. Mas não sabem discernir os tempos do Senhor. E depois você vê o tanto que Deus manda a gente vigiar. Poxa, se Deus vai mandar eu vigiar, é porque tem um motivo, meus irmãos. Se eu tenho que vigiar, é porque tem um motivo. Eu não vigio por vigiar. Eu vigio algo que está por acontecer, algo que está para vir. E o Senhor nos ensina do arrebatamento. E Ele fala da vigilância dos santos para isso, para o dia. E Ele fala um negócio mais forte ainda. Para não serdes pegos de surpresa. Uma pessoa ela não é pega de surpresa quando ela tem consciência e sabe do que está acontecendo em tal momento. Eu faço aniversário dia 4 de agosto. Ninguém nunca faz festa para mim. E todo dia 4 de agosto eu não vejo movimento, não vejo bagunça, não vejo burburinho nenhum. Um bendito dia 4 de agosto eu vejo alguma coisa no ar. É aquela pessoa que está saindo toda hora, o outro que está no telefone, e talvez o menino que olha para mim fica rindo, que poxa, alguma coisa estranha está acontecendo. Peraí, hoje é meu aniversário, eles devem estar tramando a festa. E aí você começa a ficar alerta e vigiar. Até que você consegue pegar, né, uma pisada na bola. Alguém primeiro antes acaba escorregando e você acaba percebendo, opa, estão arrumando a festa de surpresa para mim. De repente alguém, nós vamos sair, vamos em tal lugar, você precisa ir comprar um negócio. Peraí, ninguém nunca manda eu comprar nada na rua? Por que hoje eles estão mandando? É certo, eles estão marcando uma festa surpresa. Então eu vou lá fingir de boba que eu não estou entendendo nada. Mas quando eu entrar e abrir a porta da minha casa, eu sei que no mínimo vai ter ali um bolinho, uma velhinha, um grupo de pessoas cantando parabéns para mim. Quer dizer, você não é pego de surpresa. Você não se assusta. Porque você começa a ficar alerta e vigiar. Então o dia que aconteceu o arrebatamento, para quem está vigiando,
não vai ser um momento que eu fui pega de surpresa. Eu vou ser surpreendida pela glória da transformação no processo do arrebatamento, sim. Eu vou ser surpreendida porque finalmente eu verei o meu Cristo, sim. Mas eu não vou ser pega de surpresa a ponto de eu não estar vigiando e esperando esse dia e querer estar preparada para tal. Tá dando para entender a diferença? Ir na igreja todo domingo faz a diferença na minha vida? Não. O que faz a diferença na minha vida? Ler a Bíblia todo dia e buscar o Altíssimo, de coração, em espírito e em verdade. Porque a igreja lá está cheia de gente religiosa e Deus mostrou 3 categorias. Gente brilhando como a luz branca do sol do meio-dia, gente vestido normal e gente de negro. Que igreja é essa que está fazendo tanta obra? Onde é que está toda essa glória de Deus? Mas eu sou o templo do Senhor. Ana, você está me aconselhando a sair da minha igreja? De modo nenhum, continua lá. Mas eu estou só falando para os irmãos que Satanás criou um engodo, quer dizer, uma armadilha, para atrair muitas pessoas a colocar esse discurso: não pode marcar a data da volta de Jesus, porque é pecado. Do mesmo jeito que ele mentiu para Eva, do mesmo jeito que ele fez a cabeça dela, e do mesmo jeito que, usando a palavra de Deus, ele tentou confundir a Cristo, mas não conseguiu. Porém, Cristo jejuou 40 dias e 40 noites. Ele estava extremamente preparado no seu físico, no seu espírito, desculpa. Satanás, ele vai resistir, vai fugir de você. Você resiste a ele, ele foge de você, se você estiver preparado também no seu espírito, como Cristo estava. Jejuando, orando, fazendo a obra, pensando no próximo e lendo as escrituras. Deu para entender? Eu vou marcar agora dia 24 de setembro, que é o arrebatamento? Não. Eu, Ana Paula, não vou marcar. Nem dia 24, nem dia 23, nem dia 21, nem dia nenhum. Lembrando que tem a festa da paz e segurança, agora dia 21, da ONU. Eles vão fazer uma festa e ela está intitulada esse ano como festa com o tema paz e segurança. E a Bíblia fala, quando disserem paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Eu não sei se a festa dura todo o resto do mês de setembro, eu não sei se é uma festa de um dia, eu não sei se é uma festa de uma semana, eu não sei se a tribuna, né? Se os jornais vão continuar falando aí durante alguns dias sobre essa festa, eu não sei de nada, meus irmãos. Mas a Bíblia fala, quando disserem paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. E se vem repentina destruição, meus amados, a noiva é retirada, porque Jesus não busca uma noiva em pedaços. Então, se você é como essa irmã da igreja, que saiu cética, não, vocês têm que ver a cara da senhora. Não, ela tinha aversão, meus irmãos. Em a expectativa de esperar o arrebatamento, ela tem aversão. Ela falava com repúdio, ela falava quase que com raiva. A gente não pode marcar essa data. Ela foi radical, ela virou o assunto para esse argumento, como se eu estivesse marcando data. E ninguém está marcando data. A gente está olhando para o céu. Lucas, capítulo 21. Aqui eu já estou alongando, brother. Meu marido sumiu, eu estou aproveitando. Mas eu vou aqui, ó. Olha aqui, ó. Outra evidência. Outra evidência que eu já li com os irmãos. Lucas 21. Olha. Lucas 21, 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder ou acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quer dizer, olha o conglomerado de coisa aqui. Vai ter sinal na lua, no sol e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. São 3 sinais. Mateus 24 fala de peste, terremoto, fome, guerra, rumor de guerra, não sei o que. Aqui fala só de mar, fala de sinal no céu e perplexidade, porque o modo como o mundo vai se converger vai gerar um desespero tão grande nas pessoas que estão vendo, que elas estão já entendendo que algo terrível vem ao mundo.
Imagina só um exemplo que é constatado aí na mídia, o planeta X, o planeta Nibiru, e finalmente a mídia abre isso aí. Ou simplesmente você passa a ver no céu 24 horas por dia, que não tem rastro químico que vai esconder, nuvem, não tem nada. Ele vai ser visto como a gente vê a lua e o sol, quer dizer, o planeta fantasma vai passar a aparecer para nós como se fosse uma coisa normal. Se você vê um negócio desse, você não tem certeza que começará a acontecer coisas estranhas no mundo? Você não vai ficar perplexo? Basta os sinais que a gente está vendo na Terra, buraco aparecendo para tudo quanto é lado, engolindo cidades inteiras? Então, meus irmãos, Jesus está voltando. Nós começamos a ver tudo isso. E Jesus dá só um exemplo. Exultar e erguer a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A palavra exultar é demonstrar com grande júbilo, alvoroço, alegria e glória. Quando a gente vê isso, meus irmãos, vamos ficar felizes porque a nossa redenção está próxima. Eu vou concluir aqui, meus irmãos. Sinal no céu, sinal no mar. Está aparecendo esses dias. Jesus está voltando. Eu não marco data para a volta dele. Mas eu estou olhando para essa próxima festa das trombetas, sim. E não tem ninguém que pode dizer, não faz isso não que você está em pecado. Porque eu sou uma virgem prudente. Eu estou olhando para os sinais do céu. Eu vou concluir, meu marido está chegando, eu não posso dizer mais nada, mas eu acho que eu me fiz entender. Que o Senhor Jesus vos abençoe com a grande e gloriosa Shalom do Senhor. Amém, amém e amém.